É impossível falar sobre a história de Israel sem mencionar o rei Salomão. Sua figura se ergue não apenas como um monarca poderoso, mas como o símbolo vivo da sabedoria bíblica e da era de ouro do reino unificado. Enquanto muitos reis ficaram conhecidos por guerras, batalhas e conquistas, Salomão é lembrado por algo ainda maior, sua mente brilhante e um governo que floresceu em paz, prosperidade e abundância. Sua vida é uma ponte entre o legado de Davi e a promessa do Messias. Um enredo que mistura esplendor, mistério e advertência. O reinado de Salomão foi um dos mais prósperos de toda a Bíblia, e isso não é exagero. Ele governou Israel em seu auge, e seu nome aparece mais de 300 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento ainda é citado ao menos 12 vezes, sempre como referência de fama e sabedoria incomuns. O simples fato de ser o sucessor de Davi já carregava peso espiritual e histórico. Mas Salomão não viveu à sombra do pai, ele brilhou com luz própria. Um dos maiores feitos atribuídos a ele foi a construção do primeiro templo de Jerusalém, o famoso Templo de Salomão. Ali, a Arca da Aliança encontrou morada. Para os israelitas, aquilo não era apenas arquitetura, era o símbolo visível da aliança com Deus. Salomão recebeu essa missão e a executou com excelência. E isso o colocou em um patamar elevado dentro da narrativa bíblica. Mas o que torna Salomão ainda mais fascinante é o contraste entre sua sabedoria extraordinária e seus desafios humanos. Era o rei capaz de resolver dilemas impossíveis com poucas palavras. Sua sabedoria virou um marco tão profundo que até hoje se fala em uma decisão salomônica. Mesmo quem nunca abriu a Bíblia já ouviu falar do seu nome. E isso mostra o quanto sua imagem atravessou gerações e ultrapassou os limites da religião. Porém, sua trajetória também está cercada de controvérsias. Textos extrabíblicos o envolveram em mitos, lendas e até acusações de práticas obscuras. É curioso como alguém tão ligado ao sagrado também foi associado à magia séculos depois. Essa dualidade fez de Salomão quase uma lenda meio rei, meio enigma. Mas no fim, o que realmente importa é aquilo que a Bíblia registra com autoridade. E é isso que nos convida a mergulhar nessa jornada. A história de um homem que teve tudo: poder, fama, riquezas, sabedoria, mas que, como todo ser humano, também errou. Seu caminho é um espelho onde líderes de qualquer época podem se enxergar, com acertos que inspiram e falhas que alertam. Por isso, acompanhe comigo essa caminhada. Porque entender Salomão é também entender os limites e as possibilidades de qualquer ser humano, até mesmo os mais brilhantes. O rei Salomão nasceu em um momento delicado da história de Davi, filho de Batseba, a mulher que anteriormente havia sido esposa de Urias. Salomão carrega desde o início um enredo marcado por reviravoltas e redenção. Seu nascimento ocorreu já durante o reinado de Davi em Jerusalém, o que o colocou automaticamente numa posição de destaque entre os muitos filhos do rei. Ainda bebê, recebeu um nome especial, Jedidias, que significa amado pelo Senhor. Esse nome foi dado por intermédio do profeta Natã, sinalizando que havia algo de diferente naquele menino. Apesar da sua importância, a história de Salomão durante a infância não é detalhada nas Escrituras. Isso, no entanto, não quer dizer que ele tenha vivido em paz e estabilidade. Muito pelo contrário. Sabemos que o ambiente na casa de Davi era marcado por intrigas e disputas acirradas entre irmãos de mães diferentes. A poligamia de Salomão viria mais tarde, mas desde pequeno ele conviveu com os efeitos dos muitos casamentos do pai. Viver num palácio nem sempre era sinônimo de tranquilidade. É nesse contexto de tensão familiar que o jovem Salomão foi crescendo. Entre alianças, ciúmes e interesses políticos, ele aprendeu a observar o comportamento dos adultos à sua volta, algo que pode ter moldado sua famosa sabedoria. Enquanto uns irmãos buscavam reconhecimento por força ou aparência, Salomão parecia desenvolver um olhar mais apurado, mais interno. Isso não é dito diretamente na Bíblia,
mas os frutos do seu caráter indicam que a observação silenciosa pode ter sido sua grande escola. As disputas pelo trono não demoraram a surgir. Antes mesmo da morte de Davi, Adonias, meio-irmão de Salomão, tentou se proclamar rei, aproveitando-se da velhice e fragilidade do pai. Essa tentativa quase deu certo, contando até com o apoio de figuras importantes como Joabe e o sacerdote Abiatar. Mas Batseba e o profeta Natã agiram rapidamente, lembrando a Davi da promessa que havia feito Salomão seria o sucessor legítimo. E aqui começa a virada dramática dessa juventude conturbada. Salomão não precisou levantar espada para tomar o trono. Ele foi ungido por Zadok, o sacerdote, e aclamado como rei, enquanto Adonias ainda celebrava sua coroação improvisada. Uma cena digna de novela bíblica. A diferença é que essa história moldou os rumos da nação de Israel. Estima-se que Salomão tinha cerca de 18 anos quando foi coroado, jovem demais para tamanha responsabilidade, mas aparentemente maduro o suficiente para enfrentar o desafio. Era o início de algo grandioso. A juventude, embora silenciosa nos registros, preparou o terreno para o que viria a ser o reinado de Salomão. Crescer em meio à instabilidade emocional e política de um palácio pode não ter sido fácil, mas moldou nele um espírito observador, estratégico e calculista. E mesmo que pouco se diga sobre sua infância, o fato de ter sido escolhido por Deus como sucessor de Davi já diz muita coisa. Agora que ele está no trono, a próxima fase é ver como esse jovem vai governar. A ascensão de Salomão ao trono não foi um conto de fadas. Pelo contrário, foi cercada de tensão, conspiração e decisões de última hora. Enquanto Davi estava debilitado, Adonias, filho mais velho, ainda vivo, tentou tomar a coroa para si. Ele se autoproclamou rei, organizou uma festa e reuniu aliados poderosos. Mas com a ajuda de Batseba e do profeta Natã, a promessa feita por Davi foi relembrada. Salomão era o escolhido. A situação exigia a ação rápida. Davi, mesmo já enfraquecido, reuniu forças para garantir que a vontade de Deus fosse cumprida. Ordenou que Salomão fosse ungido publicamente como rei, em um ato que deixasse claro que o trono já tinha dono. A unção foi feita por Zadok, sacerdote fiel, e não demorou para o povo de Jerusalém celebrar com alegria. Adonias, ao saber da notícia, ficou completamente desnorteado. O plano de golpe fracassou diante da legitimidade divina e da estratégia dos fiéis de Davi. Esse episódio marca o início oficial do reinado de Salomão, ainda que ele fosse muito jovem. Estimativas sugerem que tinha por volta de 18 anos, uma idade que hoje mal permite dirigir em alguns países. Imagine governar uma nação inteira. Mas ele não estava sozinho. Havia uma estrutura montada, conselheiros experientes e, acima de tudo, a mão de Deus guiando seus passos. Mesmo assim, o novo rei precisava se impor e consolidar sua autoridade rapidamente. E foi exatamente isso que Salomão fez. Ele agiu com firmeza e inteligência. Determinou o fim das ameaças internas, mandando executar Adonias, e eliminou Joabe, antigo general de Davi, por traições passadas. Também exilou o sacerdote Abiatar, mostrando que o trono de Israel não toleraria divisões. Esses atos podem parecer duros, mas eram necessários para evitar novos levantes. O jovem rei não hesitou em mostrar que sabia tomar decisões difíceis. Essas medidas iniciais consolidaram a base do seu governo. Agora, Salomão reinava sem oposição e com o respaldo do povo e da corte. Era como se ele tivesse passado por um teste de fogo logo no início e saído ileso. Com isso, ganhou respeito e autoridade para começar a escrever sua própria história. A transição entre a era de Davi e o novo tempo estava concluída. E quem pensava que Salomão seria apenas uma sombra do pai, logo começou a perceber que ele tinha brilho próprio. Curiosamente, tudo isso aconteceu em meio a orações, conselhos de anciãos e promessas antigas sendo cumpridas. A sabedoria de Salomão, embora ainda em desenvolvimento,
já dava sinais de maturidade. Ele entendeu que reinar exigia muito mais do que força bruta, era preciso estratégia, discernimento e coragem moral. E foi assim, entre heranças e cortes estratégicos, que Salomão iniciou o reinado mais brilhante da história de Israel. Mas o melhor e o mais desafiador ainda estava por vir. O reinado de Salomão foi um dos mais longos e pacíficos de toda a história de Israel. Durante cerca de 40 anos, ele liderou o povo com um estilo completamente diferente do de seu pai, Davi. Enquanto o pai era guerreiro, o filho foi administrador. Em vez de batalhas, Salomão investiu em alianças, infraestrutura e estabilidade interna. Foi um tempo de ouro literalmente e figurativamente. Uma das grandes marcas da administração de Salomão foi a reorganização territorial do reino. Ele substituiu a antiga divisão tribal por 12 distritos administrativos. Cada distrito era responsável por prover sustento à corte de Salomão durante um mês do ano. Pode parecer apenas um detalhe logístico, mas isso revelou sua habilidade estratégica em distribuir responsabilidades e manter os recursos fluindo. Governar bem começa com saber como alimentar sua equipe, e ele sabia. A estrutura montada por Salomão era robusta. Ele mantinha um sistema hierárquico claro, com príncipes e oficiais comissionados para diversas funções. Era um governo que funcionava como um organismo vivo, bem coordenado. Até o exército foi reorganizado, com a introdução de carros de guerra e cavalaria, uma inovação na época. E para proteger as fronteiras, Salomão construiu fortalezas em pontos estratégicos. Ele não deixava pontas soltas. Mas talvez o mais impressionante tenha sido sua atenção à infraestrutura e ao comércio. Durante o reinado de Salomão, estradas foram construídas, rotas comerciais foram protegidas e postos de controle foram estabelecidos. Isso fez com que o fluxo de mercadorias aumentasse, gerando receita constante para o reino. A economia girava como nunca antes. Foi nesse cenário que a riqueza de Salomão começou a atingir níveis quase lendários. A paz externa também foi uma das grandes conquistas do período. Salomão era um hábil diplomata e preferia selar alianças a declarar guerras. Isso lhe garantiu estabilidade e abriu espaço para se dedicar a projetos ambiciosos, como o Templo de Jerusalém. O povo de Israel, sob seu governo, viveu uma era rara de tranquilidade e prosperidade. Claro, havia impostos e não eram leves, mas o retorno era visível na organização nacional. A grande verdade é que Salomão, na Bíblia, é o retrato de um governante que compreendia a complexidade do poder. Ele sabia que governar era como construir uma grande casa, é preciso alicerces firmes, pessoas certas e manutenção constante. E foi assim, com sabedoria e planejamento, que ele fez do seu reinado um dos capítulos mais gloriosos da história de Salomão. Mas a prosperidade material foi só o começo, o verdadeiro ouro ainda estava na sabedoria que ele estava prestes a receber. Quando se fala nas riquezas de Salomão, a palavra exagero nem chega perto de definir o que foi sua realidade. O homem era simplesmente um dos mais ricos que o mundo já conheceu. A Bíblia diz que a prata era comum como pedras em Jerusalém, e isso não é metáfora poética, é um retrato da prosperidade do seu tempo. Tudo isso era resultado direto da sua genialidade comercial e visão estratégica. Enquanto outros reis guerreavam, ele acumulava tesouros. O comércio de Salomão foi a espinha dorsal dessa riqueza toda. Ele firmou alianças inteligentes, como o famoso acordo com o rei de Tiro, Irã. Em troca de madeira nobre, Salomão enviava milhares de toneladas de trigo e azeite por ano. Ambos saíam ganhando, e Israel começava a se destacar como uma potência comercial. É como se ele tivesse transformado seu reino em uma das grandes zonas francas do mundo antigo. E não para por aí. Ele também firmou contratos com comerciantes do Egito para a compra de cavalos e carros, que depois eram revendidos aos heteus e sírios. Era o famoso compro no atacado, revendo no varejo versão rei de Israel.
Essa exportação de cavalos do Egito rendia lucros altíssimos. Salomão não apenas entendia de negócios, ele os expandia com precisão e ousadia. Um verdadeiro CEO milenar com visão além do seu tempo. Mas o que mais enche os olhos é o comércio marítimo de Salomão. Seus navios, em parceria com Tiro, navegavam o Mar Vermelho e alcançavam regiões como Ofir, onde buscavam ouro, pedras preciosas e especiarias. Essas viagens podiam durar até 3 anos, mas o retorno era sempre grandioso. A ideia de esperar anos por uma recompensa não o assustava. Ele sabia que o verdadeiro lucro é fruto da paciência e do planejamento. E para manter tudo isso funcionando, era necessário organizar o sistema fiscal. Assim, Salomão estruturou um modelo de arrecadação que incluía impostos em Israel e taxas sobre o tráfego de mercadorias. Isso gerava uma receita anual impressionante, que abastecia a corte e financiava suas obras monumentais. Claro, o povo sentia o peso dos impostos, mas ao olhar ao redor, via um reino que prosperava em todas as direções. Era o preço da grandeza. No final das contas, o reinado de Salomão transformou Israel num polo comercial e financeiro do mundo antigo. Ele entendia que riquezas não vêm só de guerras e espólios, mas de trocas bem feitas, alianças duradouras e um bom controle de mercado. A história de Salomão nos ensina que sabedoria também se aplica aos negócios, e ele aplicava com maestria. Mas não era apenas com ouro e prata que esse rei lidava, ele ainda construiria algo que dinheiro algum poderia comprar: o templo do Senhor. Dentre todas as construções de Salomão, nenhuma foi tão grandiosa em significado quanto o Templo de Salomão. Ele não era apenas uma obra arquitetônica, era o cumprimento de uma promessa divina e o símbolo da presença de Deus entre o povo. Localizado no Monte Moriá, o mesmo lugar onde Abraão quase sacrificou Isaque e onde Davi ergueu um altar, o templo era uma afirmação de fé e aliança. Era como se cada pedra contasse uma história. E não foi uma construção simples. A obra começou no 4º ano do reinado de Salomão e levou 7 anos para ser concluída. Mesmo com dimensões modestas para os padrões modernos, era considerada monumental para a época. O rei utilizou materiais nobres, como cedro do Líbano e toneladas de ouro, além de pedras lavradas com precisão milimétrica. Para realizar tal empreitada, foi necessário um exército de trabalhadores. E é aqui que entra um ponto delicado da história de Salomão. Para viabilizar a obra, Salomão recorreu ao trabalho forçado, especialmente dos povos cananeus subjugados. Porém, como a demanda era maior do que o número de escravos disponíveis, ele acabou também convocando israelitas para tarefas obrigatórias. Isso gerou descontentamento, especialmente entre as tribos do norte. O episódio mais simbólico dessa insatisfação foi a morte de Adonirão, superintendente dos trabalhadores. Ou seja, nem tudo era glória sob as pedras douradas. Mesmo assim, quando ficou pronto, o templo foi dedicado com uma cerimônia magnífica. Houve a dedicatória do templo com uma multidão reunida, sacrifícios abundantes e a Arca da Aliança sendo colocada em seu lugar definitivo. O próprio Deus manifestou sua presença enchendo o templo com uma nuvem. Foi um momento histórico, talvez o mais espiritual de todo o reinado. Aquele edifício não era apenas bonito, era sagrado. E isso dava a Salomão prestígio diante de todas as nações. Mas ele não parou por aí. Além do templo, Salomão construiu a Casa do Bosque do Líbano, salas de julgamento, a residência de Salomão, uma casa para a filha do faraó e diversas outras estruturas. Cada prédio refletia o luxo e a eficiência de sua administração. A arquitetura virou uma extensão do poder real. E o mais curioso é que tudo isso foi feito com organização meticulosa, como se cada detalhe tivesse sido planejado com régua e compasso. O templo era, em essência, a maior oferta de Salomão a Deus, mas como veremos adiante, a edificação externa não garantia uma fidelidade interna. O que começou com tanta reverência, em algum momento, foi ofuscado por escolhas pessoais do rei. Ainda assim,
O primeiro templo de Jerusalém se tornou um marco na história de Israel e do mundo. Uma prova de que, quando guiado por propósito, o ser humano pode construir algo que ecoa pela eternidade. Além do Templo de Salomão, o rei investiu em várias outras construções grandiosas, cada uma com propósito político, social ou simbólico. Um dos destaques era a Casa do Bosque do Líbano, um edifício imponente com colunas de cedro e dimensões surpreendentes, 50 metros de comprimento por 25 de largura. Era usada provavelmente como arsenal, salão de recepção ou espaço de banquetes reais. Seja como for, ela mostrava ao mundo que Israel não era um reino qualquer. Salomão sabia impressionar. Outro edifício de destaque era o Pórtico de Colunas, que servia como extensão da Casa do Bosque e aumentava ainda mais o impacto visual do complexo real. E não para por aí. Salomão também construiu uma sala do trono, onde julgava causas e resolvia disputas. Era um espaço de autoridade, decorado com magnificência, refletindo a sabedoria de Salomão e seu papel como juiz do povo. Ele entendia que o ambiente ao redor também transmite liderança. Para acomodar sua vasta família e suas alianças internacionais, o rei edificou uma residência para a filha do faraó, sua esposa egípcia. Essa construção era símbolo da diplomacia de Salomão, pois seu casamento com uma princesa estrangeira selava um pacto de paz e cooperação com o Egito. Essa casa, ao que tudo indica, era tão luxuosa quanto o próprio palácio do rei. O amor político e, quem sabe também pessoal, virou tijolo, mármore e madeira nobre. E é claro que o próprio Palácio de Salomão não poderia ficar atrás. A Bíblia não traz todas as medidas exatas, mas sabemos que era uma construção gigantesca, planejada para abrigar suas 700 esposas e 300 concubinas, além de criados, oficiais e convidados. Era praticamente uma cidade dentro de Jerusalém. Essa estrutura revela o tamanho do seu império doméstico, algo que mais tarde traria consequências nada agradáveis. Mas do ponto de vista arquitetônico, era admirável. O rei também investiu em fortalezas de proteção, como a construção do Milo, uma fortificação que defendia o palácio e o templo. Essas edificações garantiam segurança contra ameaças externas e protegiam os tesouros acumulados pelo reino. É como se Salomão tivesse feito uma blindagem física ao redor de tudo que construiu. Não bastava ter riquezas, era preciso preservá-las. E para isso, ele não poupava esforços nem recursos. Todas essas obras refletem a dimensão do reinado de Salomão. Ele não era apenas um líder espiritual ou comerciante habilidoso. Era também um arquiteto do poder, um visionário que usou a arquitetura para afirmar autoridade, garantir segurança e promover alianças. Mas mesmo com toda essa estrutura física, restava saber se o alicerce do seu coração se manteria firme com o passar dos anos. Porque nem toda pedra bem colocada consegue sustentar um espírito que começa a se desviar. Se tem algo que eternizou o rei Salomão, foi sua sabedoria incomum. Desde o início do seu reinado, ele demonstrou que governaria de maneira diferente. Em um sonho, Deus lhe deu a chance de pedir qualquer coisa: riqueza, fama, longevidade. Mas Salomão surpreendeu. Pediu sabedoria para governar com justiça, ou, como ele mesmo expressou, um coração compreensivo. Esse pedido agradou tanto ao Senhor que ele lhe concedeu sabedoria, e também tudo o que ele não havia pedido. Essa sabedoria não ficou só na teoria. Um dos episódios mais emblemáticos foi o julgamento das duas mães, que disputavam um único bebê. Sem testemunhas ou provas, Salomão sugeriu dividir a criança ao meio, o que parecia uma loucura. Mas a reação imediata da verdadeira mãe revelou a verdade, e o rei entregou o bebê à mulher certa. Esse episódio correu Israel como fogo no mato seco e transformou Salomão numa lenda viva. A sabedoria de Salomão havia vencido onde leis e evidências falhavam.
Mas ele não parou por aí. Salomão se dedicou à literatura de sabedoria bíblica e produziu milhares de provérbios e cânticos. Muito do que temos hoje no livro de Provérbios é atribuído a ele, além do profundo e existencial Eclesiastes e o poético Cântico dos Cânticos. Também lhe são creditados os Salmos 72 e 127, que refletem o anseio por justiça, paz e trabalho abençoado. Ou seja, Salomão não apenas falava com sabedoria, ele escrevia para as futuras gerações. A sabedoria de Salomão também se expressava em seu conhecimento sobre a criação. A Bíblia diz que ele falava sobre árvores, animais, aves, peixes e répteis. Era como um naturalista antigo, com curiosidade aguçada e senso de observação fora do comum. Isso fazia dele não só um líder político, mas também uma espécie de cientista do seu tempo. Uma mente brilhante que integrava fé, razão e sensibilidade. O tipo de líder que hoje nos faria falta, convenhamos. Essa fama cruzou fronteiras. Reis e embaixadores vinham de longe apenas para ouvi-lo falar. Mas ninguém causou mais alvoroço do que a rainha de Sabá, que viajou com pompa, presentes e enigmas para testar a mente do rei. Salomão respondeu a tudo com precisão, deixando a rainha maravilhada. Ela não apenas elogiou o rei, como reconheceu que Deus o havia colocado ali. Esse episódio mostra que a sabedoria não era só prática, ela também encantava. No final das contas, a sabedoria de Salomão foi seu maior tesouro. Mais do que ouro ou palácios, ela se tornou seu verdadeiro legado. E mesmo que mais adiante ele se desvie, nada apaga o impacto que seus ensinamentos continuam a ter até hoje. Ler Provérbios, por exemplo, é como sentar-se aos pés de um mestre milenar. E como veremos no próximo tópico, até os mais sábios também são postos à prova, principalmente quando o coração começa a se distrair com tantas vozes ao redor. A visita da rainha de Sabá é um dos episódios mais fascinantes da história de Salomão. Essa monarca misteriosa veio de terras distantes, provavelmente da atual Etiópia ou sul da Arábia, movida pela fama da sabedoria de Salomão. Ela ouviu falar tanto sobre esse rei que resolveu conferir pessoalmente se tudo era verdade. Mas não. Chegou de mãos vazias, trouxe uma caravana com especiarias, pedras preciosas e cerca de 4 toneladas de ouro. Era mais que uma visita, era um evento diplomático de peso. A rainha não queria só bajular. Ela veio com perguntas, enigmas e testes complexos. Queria saber se aquele rei era realmente tão sábio quanto diziam. E Salomão não decepcionou. Ele respondeu a tudo com calma, clareza e profundidade. A inteligência do rei não estava só nas palavras, estava em sua postura, em seu discernimento e na forma como enxergava o mundo. Foi uma aula de liderança, uma demonstração pública daquilo que o céu havia depositado em seu coração. A Bíblia afirma que, ao ouvir as respostas do rei, a rainha de Sabá ficou maravilhada. Tudo que ela viu em Jerusalém, o palácio, a corte de Salomão, o templo, os servos bem treinados, confirmou que ele era ainda mais extraordinário do que os rumores diziam. Não é todo dia que alguém supera uma lenda sobre si mesmo, mas Salomão conseguiu, e essa admiração levou a rainha a fazer uma declaração impressionante: "Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti." Esse encontro também teve forte impacto comercial. Os presentes dados pela rainha foram integrados à vasta riqueza de Salomão, ampliando ainda mais seu prestígio e sua fortuna. O relacionamento entre os dois reinos foi fortalecido, abrindo caminhos para futuras trocas. Mas, para além do ouro, o episódio mostra como a sabedoria de Salomão tinha poder de atração. Líderes não precisam conquistar pelo medo, podem inspirar pela sabedoria. E ele era mestre nisso. Ao longo da história, muitas tradições tentaram romantizar esse encontro.
Alguns relatos judaicos, árabes e etíopes sugerem que Salomão teve um filho com a rainha de Sabá, chamado Menelique, que teria dado origem à casa real etíope. Porém, a Bíblia não confirma esse relacionamento. São apenas lendas interessantes, sim, mas sem respaldo histórico sólido. O foco bíblico está na sabedoria do rei e na reverência que a visita despertou. O resto talvez seja mais literatura que realidade. Ainda assim, o impacto dessa visita foi tão grande que Jesus, séculos depois, a mencionaria no Novo Testamento. Ele disse que a rainha do sul se levantará e condenará esta geração, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Isso mostra como o episódio se tornou um símbolo de busca por verdade. E é justamente essa busca que nos leva ao próximo capítulo da vida do rei, um capítulo onde, ironicamente, ele se afasta daquilo que o tornou grande. Mesmo com toda a sua fama, a história de Salomão não termina em alta. Aos poucos, o rei que encantava reis e rainhas começou a fazer escolhas questionáveis. O mesmo homem que construiu o templo de Salomão para o Deus de Israel também edificou altares para deuses falsos. A origem disso? Suas esposas estrangeiras. Ele teve nada menos que 700 esposas e 300 concubinas, muitas delas de povos idólatras, e com o tempo passou a tolerar e depois a praticar suas crenças. A poligamia de Salomão, antes vista como estratégia diplomática, tornou-se um veneno silencioso. Essas alianças com nações vizinhas traziam também seus cultos, seus rituais, seus deuses. Salomão permitiu que esses cultos acontecessem em Israel e, pior, participou deles. Isso provocou a fúria do Senhor. O juízo de Deus sobre Salomão não foi imediato, mas foi anunciado com clareza: o reino seria dividido. Não durante sua vida, por causa de Davi, mas no tempo de seu filho. Além disso, suas políticas internas começaram a desgastar o povo. Os impostos em Israel se tornaram pesados e o uso de trabalho forçado, mesmo entre os israelitas, gerava murmúrios e revolta. O mesmo rei que começou o reinado com sabedoria, agora estava administrando o império como se ele fosse indestrutível. Mas o povo não era cego. Sentia o peso das decisões e a contradição entre o rei dos provérbios e o homem dos palácios de mulheres estrangeiras. A Bíblia também relata que Deus começou a levantar adversários contra Salomão. Um deles foi Hadade, o edomita, que se tornou uma ameaça constante. Outro foi Rezon, filho de Eliada, que incomodava o norte de Israel. Mas o mais importante foi Jeroboão, servo do próprio Salomão, que se rebelou contra o rei. Esses inimigos foram, segundo o texto bíblico, instrumentos do castigo divino pós-Salomão, um juízo inevitável que se aproximava passo a passo. O irônico é que, mesmo com toda a sua sabedoria, Salomão não soube proteger o que mais importava: o relacionamento com Deus. E se a Bíblia diz que sua glória apontava para algo maior, então vale mais crer na promessa do que se perder em fantasias. Porque a verdadeira história de Salomão é rica o bastante sem precisar de acréscimos mágicos. Salomão foi um homem que começou sua jornada com o coração voltado para Deus. Pediu sabedoria, não riquezas. Desejou discernimento, não glória. E Deus o atendeu com generosidade. No entanto, à medida que os anos passaram e o trono se tornou mais confortável, o coração de Salomão se dispersou. Ele amou muitas mulheres. Ergueu altares a deuses estrangeiros e, aos poucos, aquela sabedoria pura foi sendo coberta por decisões confusas, paixões desordenadas e um vazio existencial que nem todo o ouro de Israel pôde preencher. No final da sua vida, Salomão entendeu o que realmente importava. Não era o poder, nem o prestígio, nem os palácios. Em Eclesiastes, sua voz soa como a de um homem que voltou ao seu lugar de origem, o temor a Deus,
Ele aprendeu que tudo é vaidade, uma neblina que passa e que há. A verdadeira essência da vida está em obedecer ao Criador com um coração inteiro. A história de Salomão nos ensina que sabedoria não é apenas um dom que se recebe, mas um caminho que se escolhe todos os dias. Que o conhecimento sem obediência pode se tornar orgulho. E que mesmo os mais sábios, se não guardarem o coração, podem se perder nos próprios labirintos da alma. Mas também nos ensina que há tempo de voltar. Que há um Deus que continua chamando mesmo quando erramos. E que, no fim de tudo, o verdadeiro legado que deixamos não são nossas construções, mas a nossa fé, nossa humildade e a forma como buscamos a Deus no silêncio do coração. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, quero sabedoria que vem de Ti. Compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar que o verdadeiro tesouro está em obedecer a Deus. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue conosco nessa jornada de fé, reflexão e transformação. Que a sabedoria de Salomão inspire sua vida, mas que o temor ao Senhor conduza seus passos todos os dias. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.